A purificação do templo. Jesus teria chegado aos vendilhões do templo em Jerusalém e os expulsado. Mas como ocorreu esse contexto e o que ele poderá modificar a sua vida e a forma que você faz a sua conexão com o Pai Celestial? Saiba que esta passagem tem muito a nos ensinar. Então venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos se aprofundar de uma parte do Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. Sejam muito bem-vindos. Uma parte que desperta em algumas pessoas muitas contradições, principalmente com o pensamento de Jesus, que era sempre de paz, de amor, de harmonia, e ele realmente ali, ele toma uma atitude mais drástica. Mas saiba que isso não está em contrassenso à sua atitude de amor ao próximo. Ele tem uma energia. Em nenhum momento ele agrediu uma pessoa. E nós devemos, logo nesse início, termos muito isso em mente. O que essa passagem modifica na sua vida? Diga já nos comentários. Você já se questionou sobre essa passagem? Você já viu como você está exercendo a sua conexão com o Pai? Será que você está dependendo de rituais, dependendo de algumas outras questões? Eu mesmo tenho ali atrás uma imagem de Nossa Senhora, né, ali perto da minha Bíblia. Será que nós temos essa conexão? Depende da forma que você vai utilizar essas questões na sua vida. E o vendilhão ali, nós vamos vendo hoje que tem um significado muito diferente do nosso tempo em si. Era realmente eles venderem uma questão de uma troca, aonde eles colocavam ali dentro daqueles rituais realmente um pagamento por uma questão de você obter uma cura ou de você obter várias outras coisas que você necessitava na sua vida. Então era realmente um comércio da fé, que muitos hoje, já diga também nos comentários, queremos ouvir a sua opinião. Você acha que muitas pessoas ainda comercializam a fé? E isso nós vamos vendo que tem um significado muito grande, porque você tem que raciocinar. Assim como Allan Kardec falou no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem que ter uma fé raciocinada. E era isso que Jesus queria trazer. Vocês estão fazendo da casa de meu pai um comércio. E aí nós vamos vendo que dentro desse contexto, ele tem um contexto muito maior, que é capaz sim de modificar a sua vida, de modificar a forma que você está estabelecendo essa conexão com o Pai. Muitas vezes nós somos levados a termos amuletos ou termos umas atitudes de rituais, como passou a Sexta-feira Santa, que é a Sexta-feira da Paixão. Muitas pessoas falavam assim: mas eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Não é o que entra na boca, mas é o que sai, porque sai do coração. Isso que Jesus nos ensinou. É lógico que você ter realmente ali a figura dentro de si, de você não se privar de algo, mas aí você faz troca, você faz substituição. Eu vi até um religioso trazendo dentro de si que não basta a pessoa deixar de comer uma carne de vaca para comer um peixe em si, porque ele está só fazendo uma troca, ele não está fazendo penitência, ele não está fazendo mortificação, ele ainda colocou essa questão da mortificação. Nós temos que ter muito isso na nossa vista, porque quando nós tratamos sobre os vendilhões do templo, nós estamos tratando da forma que nós acreditamos que nós vamos estabelecer uma conexão com Deus. É essa forma que está alicerçada na nossa vida. Como você vai obter? Aonde que uma fé raciocinada vai dizer que um Deus, ele vai te dar algo que você necessita, assim como Jesus diz que ele é um pai, porque você fez determinado ato externo? Realmente você, que nem naquele tempo você comprou uma pomba, você trocou alguma coisa, você comprou determinada coisa, ou você comprou um determinado amuleto.
Ou você comprou uma determinada imagem em si? A imagem mesmo, conforme eu mostrei para vocês, e quem já viu os vídeos, vê sempre tem a imagem de Nossa Senhora. Mas eu não tenho ao culto da imagem. Eu tenho ali para lembrar de Nossa Senhora, assim como eu tenho uma foto na parede da, da minha casa, do meu pai, do meu avô. São lembranças boas que você tem. Não que Nossa Senhora esteja naquela imagem. Isso é diferente. A forma que você cultua a questão é aonde está o erro. Jesus ele não pediu em nenhum momento para você cultuar Deus. Pediu para você viver com Deus. Você descobrir o reino de Deus dentro de você. Isso é uma conexão muito profunda. Deus ele não precisa de que você cultue ele. E muitas pessoas querem fazer uma questão de perdão, e se Deus não, em nenhum momento, dentro da sua superioridade, Deus não vai ficar nem nervoso, porque ele sabe que você tem vamos dizer assim, uma desconexão espiritual que ainda cai. E assim como um pai, Jesus traz a parábola do filho pródigo para demonstrar justamente isso para nós. Por que eu fiz essa introdução? Porque nós devemos, ao ler essa passagem, termos isso muito em mente. Como você está exercendo a sua fé. É isso que Jesus quis trazer. E ele ainda traz o seguinte: então Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Isso está no capítulo 21, versículo de 12 a 17. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Ou seja, eles estavam ali vendendo, é como em qualquer comércio. Ó, eu vou te dar isso daqui porque é isso daqui que vai te trazer a cura. Se você fizer esse determinado ritual, isso vai te trazer a cura. Mas aí Jesus disse o seguinte, disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Por que ladrão? Porque Deus, tudo que Ele dá por amor. Deus, tudo que Ele concede na sua vida, Ele dá de puro coração de amor para você, como um pai dá para o filho. Ele não cobra em si, exceto raras exceções, mas Deus, dentro do seu puro amor, o amor sublime, Ele entrega tudo. Você não precisa em si comprar, principalmente com dinheiro, o seu amor. Comprar aquilo que ele sabe que você necessita. Porque se ele sabe que você necessita, você não precisa nem pedir. Basta mentalizar. E ele vai te conceder, porque muitas vezes ele não concede, porque ele quer o engrandecimento da alma. Ele quer o engrandecimento do espírito, o espírito que vivifica. Então, muitas pessoas falam assim: eu fui curado. Graças a Deus, você obteve a cura porque aquela cura do corpo físico, ela era necessária por uma questão, mas não quer dizer que aquele que não obteve a cura do corpo físico e que morreu é porque ele tinha um demérito. É muito pelo contrário. A verdadeira vida, ela está lá. Não é que você vai buscar, então é melhor morrer. Não, não é assim. Nós estamos aqui por um propósito. E aí nós não podemos colocar nessa questão de uma espécie de troca com Deus, de uma espécie de comércio. Eu compro isso para obter aquilo. É isso que Jesus queria dizer com os vendedores do templo. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. O que Jesus estava demonstrando sobre isso? Ele não necessitava de pagamento. Deus manda a força pela simples graça de Deus. E os chefes dos sacerdotes, os escribas, vendo os prodígios que fizeram e as crianças que exclamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ainda é de um arremate da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aonde fala Hosana. Quer dizer, nós trouxemos isso no estudo anterior, depois é bom você ver, para pegar uma sequência, mas Hosana é aquele Salvador, aquele que veio para nos salvar. É um hino de louvor e também de agradecimento e de clamor em si, que é Hosana.
aquele que veio a nos salvar, ao Filho de Davi, que era a ligação que Mateus faz sobre a origem realmente de Jesus ser o Messias, aquele que trouxe os ensinamentos para salvar o povo, que não é um salvamento de um ponto de vista material, é um salvamento de um ponto de vista espiritual. Isso que nós vemos até hoje. Ficaram indignados e disseram: estás ouvindo o que estão a dizer? Olha, eles questionam. Você está ouvindo o que eles estão a dizer? Jesus respondeu: sim. Nunca lestes que, da boca dos pequeninos e das crianças, de peito, preparastes um louvor para ti? Em seguida, deixando, saiu da cidade e dirigiu-se para Betânia. E ali pernoitou. A gente vê que esse ponto, conforme diz o Evangelho Redivivo, fala o seguinte: as atividades comerciais que se desenvolviam às portas do templo eram abusivas, implicando declarado desrespeito às práticas religiosas que, a despeito dos que se revestem de rituais e manifestações de culto externo, não propiciavam ao devoto ou crente sincero um clima de harmonia espiritual para que ele se conectasse com o Pai Celestial. A ação enérgica de Jesus foi necessária, ainda que tenha merecido críticas por parte dos comerciantes e, surpreendentemente, das autoridades religiosas, que deveriam ser os primeiros a cumprir o que constava nas Escrituras. E foi lembrado por Jesus. Está escrito: minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Então é isso que nós vemos. A atitude enérgica de Jesus demonstra muito bem que ele realmente é aquele que veio para demonstrar o caminho. Assim como um pai que chama a atenção do seu filho, que tem uma atitude enérgica, postura em si, ele não quer o mal do filho. Ele quer realmente a mudança. Então Jesus, quando ele precisava ser duro, ele era duro e trazia as questões de um ponto de vista enérgico. Isso demonstra que nós todos, diante das questões do mundo que estão erradas, nós temos que ter uma atitude enérgica. Muitas pessoas acham que a passividade e o amor do Cristo é de você ser indiferente para algumas coisas. Não. Você tem que se indignar, você tem que lutar. Uma pessoa que está roubando a merenda de uma escola, uma pessoa que está roubando escândalos que nós vemos a cada dia, nós temos que se indignar, nós temos que lutar realmente por uma sociedade justa. E mais do que isso, nós temos que lutar para que Deus não seja vendido, conforme nós vemos muito nas televisões. Diga aí nos comentários, você viu já na televisão ou até na sua cidade, pessoas vendendo determinadas coisas, prometendo uma cura? Kardec diz o seguinte, isso é muito bom, ele traz dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, um comentário, que é no capítulo 26, item 4. Ele traz o seguinte, Jesus também diz: não cobrareis pelas vossas preces, não façais como os escribas, que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Isto é, apropriam-se das fortunas. A prece é um ato de caridade, o impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Isso é muito profundo. Deus não vende os benefícios que concede. Olha que ponto que ele bate, que ponto que ele prega realmente a palavra. Deus não vende os benefícios que concede, porque então alguém não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção. Cobraria um pedido que talvez não produza nenhum resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicite da sua misericórdia a uma soma de dinheiro. Deus não necessita dessa doação de dinheiro em si para dar uma graça em si. É lógico que você pode abrir o seu coração para fazer a caridade, mas é diferente.
É num sentido de você ajudar o próximo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas Deus não te pede uma soma de dinheiro, Ele pede a sua mudança de espírito. Você realmente ajudar aqueles desafortunados. Você, mais do que dar o dinheiro, é você ir até eles. Você realmente os abraçar. Você realmente estar ali alicerçado e até ser enérgico como Jesus foi. E ainda fala o seguinte: do contrário, se a soma não fosse paga, ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, olha que importante, vamos só para o fechamento, já no fechamento. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Kardec, olha que ponto que traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo que cumpre, que Deus coloca na nossa vida, de provas e expiações, é para o nosso melhoramento. E cumpre uma justiça divina. Nós devemos fazer como Jesus. Jesus, ao prostrar o rosto no chão, ele disse: Pai, se for de sua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. É assim que nós estabelecemos uma conexão com Deus. Aí toda aquela doença, todas aquelas atitudes, porque Jesus veio nos demonstrar, ele padeceu ali num corpo físico, numa cruz. Ele morreu ali. Mas ele depois, em espírito, ele demonstrou a sobrevivência. E aí nós vamos ver muito isso na nossa vida. Muitas vezes nós pedimos a cura do corpo físico, mas Deus tem um propósito maior para você. É como eu disse no decorrer. Se o seu parente, se você não obter a cura, vamos supor, um pai que perdeu seu filho, ou uma mãe que perdeu sua filha, ou o filho que perdeu seu pai, talvez por um câncer ou alguma coisa, aí ia falar: por que ele não foi curado? Mas várias daquelas pessoas que foram curadas pelo próprio Mestre Jesus, depois elas morreram. Nós temos que ver a sobrevivência do Espírito, é isso que Jesus demonstrou. Ele cumpriu ali o seu mandamento, o mandamento, a vontade do Pai, que era ele falecer na cruz, para demonstrar para nós e trazer um significado muito maior, que só foi ser visto depois no decorrer da história. Que isso possa verificar a sua vida. E hoje eu peço para vocês, comente o que vocês acharam sobre essa parte, traga para nós outros ensinamentos, nós queremos unirmos corações, é muito importante você participar conosco desse nosso estudo. E se você está gostando do nosso estudo, veja ele desde o início, pega a playlist ali e veja, e se inscreva no canal do NEP Honório Abreu para você assistir outros vídeos. Nós temos vídeos diários para você poder engrandecer e progredir cada vez mais com o Espírito. E mais do que isso, se esse vídeo ele falou com você com sinceridade, compartilhe ele com alguém que esteja necessitando, não apenas de necessidade, mas que você ame e queira que ele também, com você, estude o Evangelho. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. É uma satisfação estar aqui com você sempre. Nós vemos os comentários, as outras coisas, isso traz um alento muito grande. Que nós possamos, a cada dia, termos a consciência que o que Jesus trouxe aqui hoje, que trouxe hoje dentro desses ensinos que Jesus trouxe através do seu exemplo ali de ser enérgico, ele traz muito para a nossa vida, aonde nós podemos até ter as imagens, realmente podemos fazer algum culto em si, mas isso tem que ser raciocinado. Isso não pode ser para você fazer uma troca. E mais do que isso, tudo tem que ser para um engrandecimento do seu espírito. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem